Fala rapaziada, está começando o resumão da semana 12 de NFL. Eu sou o Pepe Narducci e finalmente estamos de volta no nosso cenário habitual. Eu voltei do México na semana passada, a gente teve aquele resumão da semana 11 que não foi muito bem um resumão. Eu só falei dos jogos que eu e o Léo conseguimos assistir num barzinho e sobre o que eu achava que ia acontecer no nosso queridíssimo Monday Night Football entre 49ers e Cardinals. E só pra gente matar de vez aquela questão, porque essa é a primeira vez que eu venho aqui falar com vocês desde que tudo aconteceu, foi uma experiência inacreditável. A gente pôde conhecer ali pessoas importantíssimas dentro da NFL. Eu conversei com o John Lynch, conversei com o Jed York, que são respectivamente General Manager e dono dos 49ers. Conversei com mais alguns jogadores ali, conversas assim, que eu só pedi pra falar oi pro Brasil, que foi o que deu. Mas, no geral, eu e o Léo, a gente conseguiu falar com um monte de torcedor. Fizemos uma penca de conteúdo legal para vocês. Vai sair aqui no canal do Esportudo em breve um vídeo sobre tudo que aconteceu lá, desde da nossa chegada no México, tudo que a gente produziu no dia do jogo, depois do dia do jogo também. E vocês não perdem por esperar. Foi talvez a melhor experiência da minha vida, com certeza a melhor da minha carreira até aqui. E vai ser também uma boa forma da gente introduzir a NFL aqui no canal do Esportudo, porque agora não temos mais canal do Endzone Brasil, mas a gente vai continuar produzindo muito conteúdo aqui no canal do Esportudo. Então já se inscreve aqui para você não perder o Zona MVP, o Vevito Morning Show, o nosso resumão da semana de NFL. E antes de eu começar, eu também vou pedir para que vocês fiquem ligados nas promoções que estão rolando lá na loja Esporte América. Agora que passou o Thanksgiving, as promoções de Black Friday vão ficar ainda mais absurdas. Essa bola aqui, que é a famosa The Duke, você encontra lá na loja Esporte América, junto com diversas outras coisas, como moletons, camisetas, capacetes e muito mais. Então, loja Esporte América, confira todas as promoções por lá. Vamos começar com o nosso resumão da semana 12 de NFL, e eu vou começar falando do San Francisco 49ers, porque eu não escondo de ninguém que eu sou o San Francisco 49ers, e foi uma atuação que dividiu opiniões dos torcedores, mas para mim foi uma atuação muito positiva. Vou explicar por quê. O San Francisco 49ers é uma equipe que tem vários playmakers: Christian McCaffrey, Deebo Samuel, Brandon Ayuk, George Kittle, o Garoppolo tá jogando bem, disso todo mundo já sabe. Tem o Kyle Shanahan, que é uma mente brilhante ofensiva, mas o ataque não funcionou, porque a defesa do Saints, uma defesa muito bem treinada, conseguiu entrar no jogo, anulou completamente o jogo corrido dos 49ers. O Elijah Mitchell era quem estava correndo melhor ali, acabou saindo lesionado, infelizmente vai ficar fora por algumas semanas aí. Mas os 49ers ainda assim conseguiram em uma jogada, quer dizer, em um drive, fazer um touchdown, que saiu ali num passe do Jimmy Garoppolo pro Jauan Jennings, que é um jogador importantíssimo para os 49ers, mas pouco comentado. E o principal foi o fato da defesa novamente ter cedido 0 ponto no segundo tempo. Nesse caso, na partida inteira não cedeu ponto. E isso mostra que os 49ers são um time perigosíssimos para a sequência da temporada. Eu acho que é a principal ameaça ao Philadelphia Eagles na NFC. E eu vou explicar por quê. Em 2019, os 49ers também não tinham um ataque brilhante, mas era um ataque mais funcional, porque pegou a liga de surpresa. O Kyle Shanahan era um técnico muito visado, já porque era um cara que tinha conceitos muito bem estabelecidos e era respeitado pelo seu trabalho que tinha feito ali em Atlanta, mas estava embaixo nos 49ers. Então, as equipes não se prepararam para enfrentar os 49ers com a devida atenção e acabou que o ataque foi melhor. Mas a defesa daquele ano, que foi o que todo mundo falou que carregou o time para o Super Bowl, apesar de eu não concordar, não foi a melhor defesa da NFL. Foi uma das melhores, sim, mas não foi a melhor defesa da NFL. A defesa dos 49ers em 2022 é assustadoramente a melhor defesa da NFL. Tirando aquela partida contra o Kansas City Chiefs em casa, que o Mahomes deitou e rolou nessa secundária, o Marquez Valdes-Scantling fez a festa, o Juju fez a festa, o Mecole Hardman teve 2 touchdowns. Tirando aquele jogo, e que foi contra o Mahomes, a gente precisa lembrar isso, essa defesa é absurda. É a primeira em pontos cedidos, é a primeira em jardas cedidas no jogo corrido por jogo. É uma das melhores defesas ali contra o passe também. E é uma defesa que pode ganhar um Super Bowl. E apesar desse ataque ainda não estar engrenado da forma como a gente esperava,
Toda semana tem alguma coisinha ali que precisa ser consertada. Agora o Elijah Mitchell vai ficar fora de novo por 6 a 8 semanas. É um time que, como um todo, vem se encontrando na temporada, tá numa sequência muito positiva de 4 vitórias seguidas, desde aquela derrota para os Chiefs, não perdeu mais, e ainda tem 2 jogos seguidos que vão ser em casa. Pega o Miami Dolphins na semana que vem, no Levi Stadium, depois pega novamente os Buccaneers em casa. Então vai ser uma sequência ali que desde o jogo contra os Chiefs, né, depois enfrentou os Rams fora de casa, enfrentou os Chargers em casa, depois pegou os Cardinals no México, mas foi praticamente um jogo em casa, porque, gente, sério, só tinha torcedor dos 49ers. Eu e o Léo, a gente tava fazendo um conteúdo de Povo Fala, que é aquele conteúdo que a gente sai entrevistando gente na rua, resumindo. A gente teve que procurar torcedores dos Cardinals, mesmo sendo um jogo em casa, teoricamente, pros Cardinals. Então, eu acredito que essa sequência pros 49ers foi muito positiva. Foram teoricamente 3 jogos seguidos e mais um jogo ali antes do jogo do México em casa, mas na prática foram 5 jogos seguidos em casa, né, ao final dessa sequência. Então, para o time embalar isso é essencial. Agora vai ter um jogo decisivo contra os Dolphins no domingo que vem, que vai ser um jogo que está sendo muito comentado, porque os times meio que estão com uma rixa ali, causada pelo Raheem Mostert e pelo Jeff Wilson Jr., sim, os 2 ex-running backs dos 49ers, que falaram algumas bobagens do time. Algumas coisas eu até entendo eles terem falado, mas falaram umas bobagens sobre a forma como os 49ers conduzem lesões e como eles cuidam dos jogadores. Isso não pegou bem entre os jogadores dos 49ers. O Debo falou coisa no Twitter, o Charles Omenihu falou coisa. E é um confronto também entre o Mike McDaniel e o Kyle Shanahan. O Mike McDaniel, para quem não se lembra, era coordenador ofensivo dos 49ers, então tem essa rixa entre os dois. Que talvez não é uma rixa, eles se odeiam, mas toda vez que ex-companheiros de equipe se enfrentam, um quer vencer o outro. E a gente vê isso com o Shanahan, com o Matt LaFleur, com o Sean McVay. É comum na NFL. Então vai ser um jogo muito legal. A gente teve também nesse final de semana um jogo que foi muito melhor do que a gente esperava, que foi Seattle Seahawks contra Las Vegas Raiders. E, cara, foi um jogo muito, muito divertido de assistir. Eu sei que pro torcedor do Seahawks não foi tão legal porque a defesa vacalhou nesse jogo. Avacalhou, cedeu 40 pontos. Foi mais um jogo na temporada em que a defesa comprometeu. Já tinha cedido 45 pontos pros Lions, mas naquele jogo o ataque fez 48. E foi um jogo preocupante, cara, porque o Josh Jacobs deitou e rolou nessa defesa. Ele teve mais de 300 jardas de scrimmage totais. Teve 2 touchdowns, acabou com as chances dos Seahawks de vencerem o jogo na prorrogação, porque na primeira jogada dos Raiders, depois dos Seahawks devolverem a bola no punch, ele correu para 80 jardas e acabou com o jogo. Foi um jogo em que as duas equipes cometeram erros. Geno Smith cometeu erros, Derek Carr cometeu erros novamente. A gente teve um lance muito engraçado, inclusive, onde logo no comecinho da partida o Derek Carr é interceptado e um jogador do Seahawks sai da sideline. Ele não estava em campo, tá? Ele não estava na formação inicial. E mesmo se ele tivesse, ele não poderia sair do campo, ficar um tempo ali e sair, mas enfim. Ele não estava na jogada, ele simplesmente saiu e começou a bloquear, cara. E as zebras não viram isso. Isso poderia ter dado um problema gigantesco pro Seahawks na partida. Eu não sei se isso enquadraria como uma atitude antidesportiva. Eu acredito que sim. Talvez o jogador poderia até ter sido expulso. Mas foi um dos lances mais bizarros que eu já experienciei na NFL. O cara simplesmente sai do banco e vai correndo em direção aos jogadores dos Raiders para bloquear para a jogada da interceptação. Então foi bizarro. Mas foi uma partida importante para os Raiders porque o time vinha numa sequência de altos e baixos. Toda vez que parecia que os Raiders estavam se encontrando, ia lá e perdia. E agora já são 2 vitórias seguidas. Venceu o Denver Broncos na semana passada e agora vence o Seattle Seahawks. Se os Raiders querem ter alguma chance na temporada, eles precisam vencer todas as partidas até o final do ano. E nesse meio tempo ainda tem partida contra os Chiefs. Então ficou muito complicado. Ficou muito complicado para os Raiders, mas o time está tentando. É um time que tem talento. Não é como se os Raiders fossem um time ruim que tá com uma campanha ruim. Os Raiders são melhores do que o recorde deles sugere. É um time 4-7, 4-8. Um time 4-7 que não deveria estar 4-7.
E se quiser ir para os playoffs, vai ter que ganhar todas as partidas. Agora não lembro se eles estão 5-7, mas enfim. Foi uma partida importante. E para os Seahawks complica um pouco porque os 49ers abriram novamente uma vitória para os Seahawks. Ainda tem um confronto direto entre as equipes, mas o calendário do Seattle Seahawks e dos 49ers é meio que equivalente em força de calendário. Os Seahawks ainda enfrentam os Chiefs, por exemplo. O adversário mais difícil dos 49ers é os Dolphins na próxima semana. Depois tem teoricamente um calendário mais fácil. Ainda vai pegar os Buccaneers, que não estão passando medo de ninguém na temporada. Pega o Las Vegas Raiders, o Washington Commanders, o Arizona Cardinals e o próprio Seahawks. E esse confronto entre os Seahawks e os 49ers vai ser fundamental para definir quem leva a NFC West. Quem vencer esse confronto, a depender do recorde que o time ficar, provavelmente vai levar a divisão. Porque os 49ers não perderam nenhum jogo dentro da divisão ainda enfrentam o Arizona Cardinals em casa, que é um jogo que eles devem vencer de novo na última semana. E se ambos os times ficarem 5-1, no caso se os Seahawks ganharem dos 49ers na partida de volta, que é no Lumen Field, quem tiver o melhor recorde vai ganhar, porque vai ficar com a divisão. Porque basicamente eles empatariam no primeiro critério de desempate, que seria a divisão, né? Então, olho nessa sequência dos 49ers e do Seattle Seahawks, porque pode ser muito importante pro decorrer da temporada. Eu ainda preciso falar sobre um jogo que me preocupou muito, porque é uma equipe que eu falei no meu Twitter. Se você ainda não me segue no meu Twitter, segue lá, Pepe Narducci, que o Baltimore Ravens era um time que parecia ser melhor também do que o recorde sugeria. Mas, cara, os Ravens, eles lideraram todas as partidas da temporada, repito, todas as partidas da temporada, por pelo menos 9 pontos, ou 10 pontos, agora eu não lembro, mas por pelo menos 2 posses de bola. Em algum momento de todas as 11 partidas dos Ravens na temporada, eles lideraram por pelo menos 2 posses de bola. E os Ravens estão 7-4. O que significa que em 4 dessas partidas os Ravens tomaram uma virada de mais de 2 posses de bola. E nessa partida contra os Jaguars não foi diferente. O time estava liderando por 19-10 e foi uma partida caótica ofensivamente falando. Os Ravens droparam muitos touchdowns. Eu contei 3 touchdowns dropados. Mark Andrews teve um touchdown dropado que foi bizarro. Teve um que eu até achei que o Lamar colocou a bola um pouco mais alta do que deveria. Foi um overthrow. Mas você não pode ceder a virada que você cedeu para os Jaguars depois de estar vencendo o time por 9 pontos, faltando, se eu não me engano, 6 minutos para acabar o jogo. Depois estava vencendo de novo por 7 minutos. Mas a agressividade dos Jaguars é algo que a gente precisa ressaltar aqui. O time fez o touchdown num drive excepcional do Trevor Lawrence. O Trevor Lawrence que parece que aos poucos ele vai mostrando os flashes do que a gente imaginou que ele iria mostrar saindo do college, né? Ele que foi tido como um dos melhores prospectos de todos os tempos, estava tendo uma carreira de altos e baixos, ele ainda toma péssimas decisões na red zone, mas nesse jogo ele fez exatamente o que ele precisava ter feito para vencer e conseguiu conduzir um drive quase que perfeito. E aí eles anotaram o touchdown e, segundo o próprio Trevor Lawrence, ele achou que o time ia pro extra point. E o Doug Peterson falou, mano, vamos ganhar essa porra agora, desculpa o palavrão, porque a gente tem a chance de ganhar esse jogo e eu não quero levar a prorrogação. Foi basicamente isso, o diálogo não foi esse, eu fui um pouco antiquado aqui. Mas o importante é que a execução foi perfeita, os Jaguars viraram o jogo numa conversão de 2 pontos. E esse é um daqueles momentos em que a gente precisa ter muito cuidado ao não ser engenheiro de obra pronta. Por quê? Aí eu vou citar alguns amigos que eu tenho na minha TL, no meu Twitter, na comunidade de futebol americano do Brasil, mais especificamente o psicólogo da NFL, grande psicólogo da NFL, Alex Porto, e o nosso queridíssimo Rafael Kutter, que é da The Information, e eles são pessoas que discordam um pouco da minha visão de futebol americano. Eu sou um cara um pouco conservador dentro de campo, principalmente com decisões de quarta descida. Eu acho que não tem que sair arriscando tudo, eu acho que tudo depende do contexto. Eles são mais a favor de arriscar mesmo, principalmente quando é quarta para uma, mesmo estando no campo de defesa. É óbvio que também depende do contexto, mas enfim, a via de regra é isso. E esse tipo de lance é um lance que embasa aquelas pessoas que são mais agressivas no futebol americano. Porque a conta é a seguinte:
Você tá ali no finalzinho do jogo, faltando, sei lá, 30 segundos, 20 segundos, 10 segundos. Geralmente é melhor quando você tá faltando ali tipo, 5, 10 segundos, porque daí o outro time não vai ter tempo de fazer nada. Que você anota um touchdown e você tá a 1 ponto de empatar o jogo e a 2 de vencer. O que é mais fácil? Você devolver a bola para outro time depois de fazer um extra point, ir para prorrogação, correr o risco de perder um cara ou coroa e tomar um field goal ou tomar um touchdown na primeira posse, que acabaria com o jogo. Ou é mais fácil você tentar a segunda para a quarta para 2, basicamente, que é a tentativa de 2 pontos, né? Você tentar essa descida única para conseguir 2 jardas, para conseguir o touchdown e vencer o jogo. O que vale mais a pena? E aí eu acho que tudo depende. Eu acho que se você é, por exemplo, o Kansas City Chiefs está jogando contra o Buffalo Bills e os dois times têm um recorde ali de, sei lá, 10-2 na temporada, eu acho que você arriscar numa situação dessas é um pouco demais, porque tem muito em jogo. Mas, e óbvio que depende também de como as defesas estão se portando, se você confia na sua defesa ou não. Mas a situação dos Jaguars era perfeita pra mim. Porque o time tava jogando em casa, o time conseguiu uma virada improvável, conseguiu um empate improvável, né? Depois de estar perdendo por 9 pontos na partida, depois de estar perdendo por 7 pontos de novo. E aí você vai pra você arrisca essa quarta descida também num cenário em que os Jaguars provavelmente não brigam por nada na temporada, porque já tinham 7 derrotas e tal. E é um time que tem ali uma dificuldade maior de vencer equipes mais fortes. Você arrisca ali porque você não tem tanta coisa em jogo. E quando você acerta, é incrível, é muito foda. Só que se eles erram, como é que eu posso dizer isso? A recompensa e o risco era algo que valia a pena pro cenário dos Jaguars na temporada. Mas eu acho que se os Jaguars tivessem, por exemplo, 10-7, tivesse 7-4, 7-3, naquele momento, eu talvez não teria feito. Então, são formas diferentes de pensar o futebol americano. É importante que tenham duas vertentes e que a gente tenha esse debate, mas eu acho que foi uma boa forma de ilustrar que tudo no futebol americano é contexto. Nem sempre arriscar na quarta descida vai ser o ideal. Nem sempre ir pro field goal numa quarta para 2 jardas vai ser bom. O Shanahan é um cara que ele também tá errado pra mim, porque assim, você tem basicamente 2 espectros na NFL. Você tem o Philadelphia Eagles, de um lado, que arrisca em tudo. Tudo pro Nick Sirianni é arriscar. Você tá numa quarta para 1 no campo de 30 jardas de defesa. Arrisca. Foda-se. Mete o Kyler Murray, não. Mete o Jalen Hurts num sneak, ou então, sei lá, faz um fullback dive. Eles arriscam tudo. De outro lado, você tem o Kyle Shanahan, que não arrisca nada. Nessa partida, inclusive, ele arriscou 2 vezes, o que foi, pra mim, uma das coisas mais esquisitas que eu vi dos 49ers nos últimos tempos. Uma deu certo e a outra foi uma chamada horrível, que ele chamou numa quarta pro gol, inclusive, horrível, uma coisa tenebrosa. Mas eu acho que nenhum dos dois tá certo. Eu acho que você não pode nem arriscar em tudo e nem não arriscar em nada. O necessário é você ter um equilíbrio, talvez arriscar um pouco mais do que não arriscar, ali ficar na casa dos 60%, entendeu? Mas no geral, foi legal pra dar essa vitória moral pro pessoal que gosta de arriscar mais e que é mais agressivo. Outro jogo que a agressividade compensou, e foi talvez do cara que mais gera debates em relação à agressividade ou conservadorismo na NFL, que é Brandon Staley com os Chargers de Justin Herbert. Por quê? Porque o Brandon Staley é um cara que Ele pra mim, ele toma umas decisões muito questionáveis. Eu não sei se o play call dele é muito ruim em quarta descida, mas ele tende a fazer umas chamadas que, cara, são bizarras, velho. Teve uma contra os Browns, que ele vai pra uma quarta descida no meio do campo que eu não teria ido também. E ele faz uma chamada de passe que, assim, cara, a chance de aquilo dar certo era muito baixa. E mesmo que fosse alta, uma quarta descida, eu sou a favor de quarterback sneak. Não inventa. Quarterback sneak é a forma mais fácil de você conseguir uma jarda. O próprio Jason Kelce fala isso. Enfim.
Brandon Staley é um cara que arrisca muito. E nesse jogo, os Chargers estavam atrás do placar também por 7 pontos contra os Cardinals. Fizeram um touchdown faltando 13 segundos pro final do jogo. Justin Herbert jogou muito bem, calou a boca do Emmanuel Acho, que vai falar novamente que ele é um quarterback de social media, porque ele não cansa. E aí eles foram lá e arriscaram e venceram o jogo. E eu acho que essa foi uma vitória muito importante pro Justin Herbert e pro Brandon Staley, porque foi uma vitória do jeito deles. O Brandon Staley é um cara que ainda não conseguiu ajustar a defesa do Los Angeles Chargers. Ano após ano, os Chargers vão ficar desse jeitinho, batalhando até a semana 17, até a semana 18, por uma vaga de playoff, se não arrumar a defesa. Mas, do ponto de vista ofensivo e do planejamento de jogo da parte ativa, né, porque a defesa é passiva, o ataque é ativo, foi muito, muito, muito importante essa vitória. Porque foi com agressividade, foi com colocar tudo em jogo ali, colocar todas as cartas na mesa. O Justin Herbert teve o drive decisivo, ele é o jogador com mais viradas no último quarto nessa temporada. E os Chargers estão vivos de novo. Se os Chargers perdem esse jogo, eles iam ficar 5-6 na temporada. E cara, é muito difícil você ficar 5-6 na divisão do Mahomes. É muito difícil você ficar 5-6 na divisão que você provavelmente vai ter Jets, Bengals, Ravens, Patriots, Dolphins, Bills. Todos esses times têm potencial de brigar por uma vaga de wild card, né? Óbvio que alguém ali no meio vai ganhar a divisão, mas quem não ganhar a divisão vai estar brigando por wild card. Então você já fica com 6 derrotas, te obriga a vencer todos os últimos jogos. E então foi uma vitória importante. E para os Cardinals significa que a temporada acabou. Infelizmente, o time já chegou a 8 derrotas na temporada, né? E eu, sinceramente, eu acho que não tem como mais voltar atrás. 8 ou 7. Eu tô me confundindo muito com esses recordes. Eu peço desculpa para vocês, porque tem time que ainda não folgou. Tem time que tá com 7 derrotas, 7-4, 7... Enfim. Acabou a temporada para os Cardinals, também acabou a temporada para os Los Angeles Rams, que mais? Acabou a temporada para o Denver Broncos, acabou a temporada para o Chicago Bears. São equipes que não tem mais o que fazer, cara. Tipo, chega um certo nível que não tem como você corrigir os erros que você cometeu no começo da temporada, né? Então, essas são equipes que para mim estão fora da briga por qualquer coisa. E por outro lado, só pra gente encerrar esse vídeo, eu vou dar aqui para mim pela primeira vez o meu palpite atualizado para Super Bowl, tá? O palpite atualizado para o Super Bowl. E eu vou separar em palpite que o PP acha de verdade e o palpite que o PP pode dar, porque como eu revelei a torcida para os 49ers há um tempo atrás e eu assumi esse papel de torcedor, de falar muito dos 49ers na minha rede social. Quando você assume o time que você torce, você perde o direito de falar bem do time, então de fazer um palpite favorável a esse time, mas você ganha o direito de falar mal dele. Então, eu já tô acostumado com isso, não tenho mais problemas quanto as pessoas me acharem clubista, não, enfim, eu tenho muita segurança do que eu penso. Então, eu vou dar o palpite que eu acho que vai acontecer, e eu vou dar o palpite que as pessoas não me chamarão de clubistas, tá? Então vão ser 2 palpites aí. Eu acho que o Super Bowl vai ser Kansas City Chiefs contra San Francisco 49ers. Eu acho que num confronto entre 49ers e Philadelphia Eagles, a experiência dos 49ers pode falar mais alto. É um time que foi para a final de conferência ano passado com o Garoppolo machucado. Esse ano ele está saudável, embora tenha levado uma bela de uma pancada no joelho, mas não está no protocolo de lesões do time, está só com dor. E eu acho que os Chiefs vão porque Patrick Mahomes, eu não consigo apostar contra ele. Enquanto ele estiver lá, eu vou apostar pro Mahomes. E agora eu vou dar o palpite que eu não acho que vai acontecer, mas seria o segundo palpite que eu daria ali e que não envolve os 49ers para vocês me chamarem de clubistas. Eu acho que o Philadelphia Eagles pode enfrentar também os Chiefs ou os Dolphins. Sim, Dolphins, não Bills. Vou dar esse voto de confiança nos Dolphins porque é um time muito bem treinado, é um time muito explosivo, que tem muitas armas, você tem múltiplos jogadores que você precisa se preocupar. O Tua tá jogando de maneira esplêndida. Ele mesmo falou que
o desempenho dele melhorou porque o Mike McDaniel passa confiança para ele, diferente do Brian Flores. Então, eu compro essas narrativas. Eu acho que isso realmente tem um impacto muito forte no time. E eu acho que Dolphins seria um time muito legal de ver no Super Bowl também. Então, como em um eu previ 49ers contra Chiefs no Super Bowl, nesse eu vou prever Dolphins contra Eagles. E eu acho que entre 49ers e Chiefs, os Chiefs ganham o Super Bowl. E eu acho que entre Miami Dolphins e Philadelphia Eagles, o Philadelphia Eagles ganha o Super Bowl. Então está aí meus palpites para o Super Bowl também. MVP eu solto depois porque eu ainda estou em dúvidas. Ficamos por aqui. Foi um vídeo longo, mas foi um vídeo que eu consegui desenvolver melhor os nossos assuntos dessa rodada, diferentemente da semana passada. Os vídeos vão continuar aqui no Esportudo. Aquele canal do Endzone Brasil não vai ter mais. A gente está concentrando todas as produções de audiovisual da empresa aqui num canal só. Então você também vai ver muita coisa de basquete, você vai ver muita coisa de futebol, sobre a Copa do Mundo. Tem Mulheres que Inspiram, que é um quadro fenomenal que o Esportudo W faz, entrevistando mulheres que têm um impacto na vida do esporte, não só esportistas também, mas empresárias, jornalistas que estão de alguma forma interligadas com essa área do esporte. Então vale a pena conferir, fica a minha recomendação desse programa. Eu vou tentar fazer isso, ao final de cada programa eu vou tentar recomendar algum podcast sobre futebol americano, sobre esportes, algum conteúdo aqui do Esportudo. Eu acho que é legal, já que a gente tem talvez o quadro mais pessoal da empresa, né, que é literalmente uma conversa entre eu, Pepe Narducci, e você, meu caro ouvinte, meu caro telespectador. Eu acho que a gente pode fazer essa interação no finalzinho assim, um momento groselha, algo mais descontraído, tá? Acho que vai ser legal. Fico aqui e vejo vocês na semana que vem pro resumão da semana 13, se Deus quiser, com a vitória do nosso queridíssimo São Francisco 49ers. Um grande abraço e até a próxima. Fui!